Boteco 4.0, o podcast da BI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou Cláudio Goldberg, um moderador nada moderado dessa aventura. No episódio de hoje, vamos conhecer outro case brasileiro de inovação aberta, a implantação de um inovador sistema de gestão de laboratórios. Os convidados são Rodrigo Meza, especialista em inovação aberta na Eurofarma, e Felipe Domingos, CTO na Actis. Esse episódio foi gravado ao vivo no ESX, Espírito Santo Innovation Experience, realizado em Vitória em junho de 2023. Aí, pessoal, bem-vindos ao 12º episódio do Boteco 4.0. Estou aqui com o Rodrigo e com o Felipe. E o Rodrigo é da Eurofarma e o Felipe é da Actis. E eu queria começar perguntando o seguinte, cara, Felipe, como é que você conheceu o Rodrigo? Legal. A gente, foi uma coisa muito cômica, muito engraçada, porque a gente teve a oportunidade de participar do Rio Innovation Week. E, cara, isso é uma história muito legal. A minha esposa, ela usa óculos. E ela estava no Rio Innovation Week representando a Actis, junto com o Ramon, meu sócio. E aí, ela simplesmente ela fica sem óculos normalmente, mas ela botou o óculos naquele momento e ela viu uma pessoa passando com a camisa do programa de inovação da Eurofarma chamado Synapse. Nesse momento, ela estava sozinha no stand lá do Rio Innovation Week, e aí o Ramon chegou em seguida. E aí a Renata falou, Ramon, o pessoal da Eurofarma está aqui, nós temos que achar ele. Aí vamos procurar. Cara, o Rio Innovation Week, 1 milhão de pessoas, muita gente. E saiu Ramon e Renata atrás do Rodrigo dentro do Rio Innovation Week. Uma busca sagaz por querer falar com a Eurofarma, né? E daí saiu os dois, aí eles olhavam para as pessoas, é esse? Não, não é esse, é esse? Não é esse. Até que encontraram o Rodrigo no cantinho assim do Rio Innovation Week conversando com alguém. Aí esperaram ele acabar de conversar, daí começamos a nossa relação com a Eurofarma. Aí o Ramon abordou o Rodrigo e aí começou a apresentar, falar um pouco da Actis. Rodrigo, cara, vamos lá. Tem um monte de coisa, um monte de assunto que a gente pode conversar junto. E daí foi quando eu conheci o Rodrigo, quando a gente fez uma reunião em seguida. Eu conheci o Rodrigo numa segunda reunião, mas essa história eu não podia deixar de não falar, né? Legal. Mas é interessante, então, você vê livros de marketing, de outbound marketing e tal, né, que é você buscar o cliente de forma ativa. Eu nunca tinha visto essa categoria de perseguir o cara durante uma feira, né, ou durante um evento. Cara, e para mim foi super interessante, porque eu falei que eu gosto muito de usar a camiseta do programa, assim, porque me ajuda a encontrar startups organicamente, digamos, dessa forma. Né? Às vezes até demais organicamente. Exatamente. E foi uma coincidência, assim, porque semanas antes eu tinha falado com o time da qualidade sobre o desafio que eles tinham lá na área de reagentes e tal. Eu fui pro evento sem ter o interesse, de fato, de olhar para muitas startups e tal. E tinha esquecido até daquele desafio. Quando o Ramon... Agora eles estão sabendo que você tinha esquecido, agora eles vão saber disso. Mas quando eu vi o Ramon, falei, cara, peraí, tipo, instantaneamente você lembra de todos os desafios que você tem dentro da empresa e tal. E aí, cara, começamos a conversar e depois foi se desenrolando algumas coisas dentro de casa, né? Então... Legal. Agora, deixa eu voltar um pouco no tempo e falar o seguinte, cara, por que você estava de uma camisa do programa de inovação dentro desse evento? Como é que você foi parar lá? Ou seja, é a tua história para chegar até esse evento. A tua carreira começou com inovação, você foi contratado direto para trabalhar com inovação. Qual que é a tua história dentro desse trem todo? Cara, é interessante, né, falar disso. Né? O pessoal já deve ter notado a tua voz, você é carioca, né? Não, eu sou... eu sou do Paraguai. Enfim, depois de todo um processo ali de problemas pessoais e tal, de saúde, eu saí do Paraguai e vim para o Brasil em busca de tratamentos e tal. Cara, assim, eu me apaixonei pelo Brasil. Eu falo que não foi um amor à primeira vista, foi um amor a 60, 90 vistas, assim, porque eu fiquei 90 dias sem falar português, ou seja, só falando com minha mãe em espanhol e guarani. Mas depois desses 3 meses eu meio que assimilei, ok, a gente precisa
A gente até falou isso ontem, né? Tem um processo ali de transição da mudança que eu passei por todas essas fases, passei pela negação, pela depressão, pelo processo ali de amar o Brasil. Mas de fato, cara, assim, você entra na cultura paulista, é insano. Eu gosto pra caramba, assim, de negócios, de conhecer as pessoas. Você tem a quantidade enorme de restaurantes e tal. Mas enfim, aí eu vim pro Brasil. Em 2010 eu decidi de fato vir para estudar, trabalhar e tal. E meu primeiro cargo, né, dentro do Brasil, trabalhando no Brasil, foi de estagiário de pesquisa de tecnologia para o mercado de Latam. Então, tipo, ali eu comecei a conhecer um pouco da tecnologia, do que está surgindo, qual que são o futuro da tecnologia e tal. E nesse caso, o castelhano te ajudou? Me ajudou pra caramba. Porque era Latam. Era Latam. Interessante. Fora que eu não falava português. Depois eu tive que começar a fazer pesquisa no Brasil. Então, a parte castelhana estava ok para você, o problema era o português. Exatamente, interação com os outros colegas também. Mas aí eu também tive que aprender o português de uma forma mais comercial falando, né? Sem tanto palavrão e tal, sim. Enfim. Depois ainda está desenvolvendo isso, né? Tá complicado. Mas depois eu fui trabalhar na parte financeira com vida e previdência na Sul América. E aí me chamaram para trabalhar no RH da Eurofarma. Justamente por falar em espanhol, trabalhar com a área internacional ali da Eurofarma também. Porque a Eurofarma tinha se internacionalizado já. Exatamente. Legal. A internacionalização da Eurofarma começou lá em 2010 também. 2009, não é tão antiga assim. Não, é nova. Recente. Exatamente. E aí eles compraram um monte de empresas em todos os países quase da América Latina. E aí aí eu entrei para trabalhar com recursos humanos. Cara, nada a ver, assim, meu perfil não era para trabalhar. Eu falei na entrevista que eu não gosto de pessoas. Depois eu notei que eu gosto de pessoas. O que eu não gosto é trabalhar ali dentro do processo efetivamente de recursos humanos, né? Mas, cara, assim, não é que eu não gosto, não gostava naquela época, mas depois passei 5 anos, né, dentro de recursos humanos. Então começou como estágio? Eu comecei como estágio. E ficou 5 anos em recursos humanos? 5 anos de recursos humanos. Saí de estagiário para analista pleno. Mas em recursos humanos, e aí aquela paixão por recursos humanos e resolver problemas de pessoas, fez com que eu começasse a olhar muito para a inovação, assim. Então, tipo, em 2015, comecei a fazer cursos de design thinking, design serviços, olhar para aquele Double Diamonds ali, enfim. E depois, em 2018, 2017, a Eurofarma abre a área de inovação aberta. Eu falei, cara, tudo a ver comigo, assim. Tipo, eu gosto de startup, eu gosto de trabalhar com tecnologia, eu gosto de fazer o que fazem. Tinha feito o primeiro estágio em tecnologia. Eu tinha feito o primeiro estágio em tecnologia, mas era pesquisa, assim. Não tinha, mas conhecido um pouco de tecnologia e tal. Mas eu não... Assim, a área começou com um gerente. Eu estava muito longe de ser um gerente. Então, tipo... eles contrataram um gerente para tocar o programa. E no segundo ano do programa, eles foram atrás de um analista sênior para cuidar do programa efetivamente, né? Que também o programa começou a ganhar mais maturidade e tal, mais força. E nesse processo, eu fui contratado para ir para a área de inovação aberta e hoje eu estou há 4 anos lá tocando o programa de inovação e todas as conexões com startup. Né? Tá, e depois eu quero falar mais sobre essa questão da criação dessa relação com a inovação aberta, que eu acho que tem um monte de desafio aí. Eu tenho um movimento de innovation washing muito interessante, tem o greenwashing acontecendo, né? Há bastante tempo já. E eu vejo um movimento chamado innovation washing. O cara finge que é inovador, comprando puff e tal, mas continua fazendo as mesmas coisas. Felipe, beleza, então chegou na segunda reunião, você conheceu o cara, que foi perseguido. Foi interessante, né? Mesmo com assédio, ele continua a relação. Talvez ele tenha se sentido ameaçado. Né? Não, só assim, bro. Não, tô brincando. Na verdade, a gente iniciou esse processo com a Eurofarma. A Actis, ela tem essa solução muito ampla, né, dentro da gestão da informação, do controle e gestão da informação dentro do laboratório.
como a gente consegue abarcar muitas etapas, e a gente consegue atender muitas dores do laboratório, principalmente o laboratório de controle de qualidade, a garantia da qualidade, que são áreas que a gente atua muito fortemente. Então, conversando um pouquinho com a Eurofarma, a gente já percebe vários pontos em que a gente podia atuar junto. E daí inicia, né, a gente começa várias iniciativas dentro da Eurofarma. E uma iniciativa, muito rápido, a gente já traz resultado, né? Com um intervalo de 3 meses, um total de 3 meses agora a gente fez um apanhado do relatório. E só para dar um pouquinho de noção de tempo, né? Rio Innovation Week aconteceu em novembro de 2022. Em dezembro a gente estava com um contrato assinado com a Eurofarma. Isso é inacreditável. Nem os estagiários conseguem contratar tão rápido, cara. Em dezembro a gente estava com um contrato assinado. Eu lembro no dia que chegou, dia 28. Fast Track fazendo... Fast Track, né? 28 de dezembro, e depois em fevereiro a gente já estava colhendo resultados dentro da área. Isso é o que você está falando, a gente vai checar daqui a pouco, né? Então... Tudo bem, tudo bem. Mas é o seguinte, primeiro eu faço... Eu sempre falo da minha mãe nesse Boteco 4.0 porque eu faço os episódios pensando nela. Ela tem que entender. Então, explica pra gente, Rodrigo, o que é um Fast Track? Cara, o Fast Track pra gente é o processo acelerado para contratação de startups ou, enfim, de qualquer tipo de parcerias. Mas para startups, de fato, a gente, de novo, né? Depois a gente vai entrar em pessoas, mas... a gente conseguiu, de fato, acelerar um processo que antes demorava meses para contratar uma startup, para fazer uma POC, que não traz muito risco para a nossa operação, de fato. A gente reduziu isso hoje para menos de 15 dias. A gente fala que o nosso processo mais rápido, de fato, acontecendo tudo no momento certo e conversando com as pessoas que estão tocando e que fazem parte do nosso Fast Track, a gente consegue contratar uma startup em 9 dias. Tá. Então, tipo, de fato, é muito rápido para a gente começar a fazer uma POC e testar a solução dentro de casa. Né? Impressionante. Agora, a indústria farmacêutica tem uma característica. Ela, desde sempre, investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento e inovação. E essa inovação, ela sempre foi, digamos, a força motriz da indústria. Né? As patentes e tudo isso. E aí, recentemente, vamos dizer, nos últimos 20 anos, surge esse termo inovação aberta, assim, na verdade já existia, tal, mas foi cravado um nome para isso e se criou uma teoria sobre isso, né? Então, é quando o empiricismo vai para a área teórica e a gente começa a ter documentação sobre isso. Por que a Eurofarma começou a investir em inovação aberta? E lembra que fala na Vera, tá? Então, a gente depois tem fact-checkers e de repente a gente vai editar e cortar se você mentir, tá? Cara, para a Eurofarma isso é muito natural, assim. Parece que não, mas de fato a gente investe muito em pesquisa, desenvolvimento, em produtos, e já é natural para a gente fazer inovação de fato, né? Tipo, não só fazer, como buscar pela inovação, né? A Eurofarma ainda não tem um produto super mega inovador, como tem as outras indústrias farma que sustentam o negócio das outras. Mas eu acredito que a Eurofarma vai conseguir esse produto, portanto que a gente tem investido em pesquisa, desenvolvimento, em pessoas, em trazer processos de fato para dentro do nosso core de fato, né? Mas eu sempre conto essa história, né? O nosso idealizador, o Marco Billy, ele foi olhando para o mercado de finanças e vendo o que estava acontecendo lá, com todo esse processo de disrupção, de tecnologia, de abraçar de fato a inovação. Ele falou, cara, a gente precisa trazer isso para dentro de casa também, a gente precisa trazer isso para a Eurofarma. Então, se a gente quer ser de fato inovador e estar junto com o ecossistema, a gente precisa criar um programa nosso para trazer essa startup para dentro de casa. Então, o movimento de disrupção no sistema financeiro foi percebido por ele. E ele falou, isso não vai ficar restrito ao sistema financeiro. Exatamente. Isso vai se espalhar em todas as indústrias, todos os setores de mercado. Isso aí. E aí ele traz a ideia... Pô, o cara estava super antenado, hein? Não, cara, e as conversas junto com o Marco são bem legais nesse sentido, né? A gente tem esse incentivo de buscar inovação, de ir atrás de coisas que possam agregar ao nosso negócio, ou não também, né? No sentido de a gente olhar para H1, H2, H3... a gente tem braços e escopos definidos para cada um desses. E de fato a gente faz isso não por e a gente fala muito isso, a gente não gosta de espuma e de oba-oba.
Tanto assim que você não vai olhar pro Synapses fazendo qualquer coisa, ou indo atrás de qualquer evento, ou participando ou colocando só a marca da Eurofarma onde não deveria estar. Então a gente faz muita coisa dentro de casa, a gente precisa expor mais isso para fora, mas a gente gosta do resultado, ir atrás do que já realmente vai mover a economia, tanto da Eurofarma quanto da startup. Então a gente... Legal. Você percebeu isso quando, cara, Felipe? Quando é que foi? Essa foi a percepção da Eurofarma, e a tua percepção sobre isso? A gente viu, né, o programa, na verdade foi muito rápido todo esse processo de contratação e a gente só recebeu do Rodrigo assim, espera aí que eu vou mandar agora tudo que vocês têm que me dar de números, de resultados e tudo que vocês conseguiram, né? Eu falei, rapaz, legal, agora a gente tá entendendo o valor desse processo estruturado, né? Um processo estruturado de inovação que a gente enxergou na Eurofarma, isso muito, muito desenhado, que não é algo comum que a gente tem enfrentado, por incrível que pareça. Deixa eu só ver se eu entendi. Uhum. Ele trouxe para você o pedido, o contrato, Isso. E também te trouxe quais os indicadores que você tinha que atingir. Uau! Essa é a grande... os indicadores que vieram da área estavam muito claros. Cara, a gente precisa fazer isso aqui acontecer muito mais rápido, obviamente, metrificado. Que a gente já sabe qual é o resultado desse processo. Isso aqui mais rápido vai trazer X milhões de economia ou X mil reais de vantagem para a empresa. Tá. E, consequentemente, nós, como startup, a gente enxerga o valor que o nosso produto está trazendo, ou seja, a gente cumpre a nossa missão como empresa e, além disso, a gente traz o benefício, né, tem a contrapartida financeira desse processo todo. Né? E o contrato de longo prazo, que a gente inicia num processo de uma prova de conceito que já apresenta resultados e, consequentemente, você já sai dali com um lifetime value muito melhor, né? Muito mais estruturado também. Então, fora as iniciativas que abrem, né? Abrindo portas, conseguindo abrir uma porta, você consegue usar isso como exemplo para outros cenários dentro da própria empresa, né? Tá, então a POC era um jogo com o resultado, com a regra combinada. Uhum. E se você conseguisse cumprir aqueles objetivos ali, isso, o contrato de expansão já estava garantido. Isso. É isso mesmo? Exatamente. Cara, conta pra gente como é que vocês chegaram nesse nível de maturidade de assinar uma POC com isso combinado e com a continuidade, porque isso pra mim é uma inovação dentro da inovação aberta. Isso e eu juro, e sendo bem transparente aqui, não acontece com todo mundo, tá? Assim, depende muito da área, depende muito da pessoa. Okay. A gente fala muito de pessoas também, então a gente tem, e eu espero que isso aqui chegue para muita gente, né? A gente tem muitos cases que deram muito sucesso na POC e não foi rolloutado. Ah, tá. Entendeu? Ufa, que bom. Então, tipo... Você não ia querer trabalhar na Eurofarma amanhã, porque, pô... Não, a gente sabe que, de fato, a gente, como inovação aberta, a gente pode influenciar, de certa forma, algumas coisas, e a gente está trabalhando em como que a gente faz isso muito mais rápido, assim como aconteceu com a Artis, por exemplo, que a gente faz um piloto, já sabe quais são os triggers ali que você vai fazer com que isso vire um rollout. Até porque a gente quer isso, a startup quer isso, e a Eurofarma precisa manter o nome dela dentro do ecossistema. Imagina isso espalhando por ali, né? Você falando que, eu fiz uma POC, deu super certo, mas eu não vou te contratar. Não faz sentido. Então a gente tem trabalhado muito para que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida. Mas muita coisa acontece por pessoas, né? Tipo... Imagina se acontece uma blacklist no mercado de inovação aberta, e essa blacklist é sobre empresas que adoram fazer POC. Adoram fazer POC, né? Exatamente. Mas esse é um ponto que a gente fala, assim, o número de projetos que tiveram sucesso e não foram rolloutadas é muito pequeno comparado com o que de fato acontece na empresa, né? Pô, mas não faz sentido, né? Para pra pensar, você faz uma POC, você mostra o resultado e você não quer continuar tendo aquele resultado? É que no começo a POC serve muito mais como experimentação para a empresa também. Uhum, não. Entende? Então, eu entendo. Você sabe qual é o número de... Eu tenho uma estatística de... Sabe qual é o purgatório da POC? Sabe quantas % das POCs não são expandidas ou rolloutadas?
A gente tem a mania agora de conjugar verbos em né? português, né? É interessante que eles todos ficam... Né? Eles são verbos irregulares. Pode ver que ele fica... Né? Ninguém criou ainda um verbo irregular a partir do verbo em inglês. Mas vamos lá. Sabe qual é o número? Na Eurofarma ou no mercado? Não, geral. Não. No geral, não sei. 80%. É chamado alto. purgatório da POC. É alto demais. 4 de 5 POCs não vão ser... Eu estou falando que bem-sucedidas, tá? 4 de 5 não vão virar expansão. No nosso caso é menor, assim. A gente Imagina, você falou que são poucos. Mas no nosso caso a gente tem... E a gente já identificou algumas áreas que tem esse costume de fazer POC e não contratar. Então o que a gente faz é... Cara, chegou um desafio, legal. Cara, isso aqui você contrata do seu lado. Se você quiser, tem umas startups aqui e tal, mas a gente não recomenda vocês fazerem isso se você já não tem um trigger que vai de fato rolloutar, que vai de fato virar isso uma expansão de projeto. E treinar e conversar com as pessoas, entender. No final do dia, eu já falei várias vezes isso aqui, né? No final do dia é pessoas. Sim. Então, a gente precisa muito deixar claro qual que é o nosso posicionamento no ecossistema, o porquê que a gente faz essas coisas quais são os indicadores de sucesso que a gente quer olhar para o ecossistema. E um deles, com certeza, não é estar na blacklist de empresas que não existe ainda, mas de repente acontece de surgir, não, né? Não existe, mas a gente não existe sabe... formalmente. Não existe formalmente. A gente sabe que o ecossistema ele se conversa muito. E você notou que você criou a tua blacklist interna. Não sei se você notou quando você estava falando. Com certeza. Você falou, esses caras aqui, eles estão prontos para fazer expansão e esses caras aqui não fazem expansão. Exatamente. Não, com certeza. A gente faz isso e é importante fazer, né? Porque não é nem para fazer uma exclusão, digamos, de certa forma, mas ao contrário, é para como que a gente inclui ele dentro de um processo que deixa mais pronto os triggers claros do que a gente vai fazer rollout e não vai fazer rollout, até porque no final do dia a gente está falando de uma grande empresa, de uma grande marca. Exato. Então, tudo que tem ao redor dessa grande marca a gente precisa cuidar e respeitar. Então, por mais que sejam pessoas, a gente está impactando uma marca. E essa marca precisa ser cuidada, né? Então... Legal. E Rodrigo, agora desculpa aí, Cláudio. Existe uma regra, ou é possível estabelecer essa regra de POCs? Por que iniciar uma POC que a gente sabe que não vai converter já de pronto? E existe como construir regras ou regulamentações internas, processos internos para evitar que isso aconteça? Ou você acha que isso não rolaria? Não? A gente... todos os projetos que a gente toca, de certa forma, hoje a gente sempre valida com quem tem o poder de decisão. Uhum. O que pode acontecer é que, durante o meio do caminho, algumas regras mudam, ou alguns cenários mudam. O problema é, por que sempre muda naquela área? Então, é isso que a gente está meio que cuidando agora, porque na largada, o que a gente pode fazer depois que a gente tem as experiências e conduzido os projetos, é que a gente vai entendendo quem que vai rolloutar e quem não vai rolloutar. Então, hoje a gente faz isso antes de chegar a qualquer desafio, por exemplo. Entendi. Mas, cara, se o desafio passou, quem tem o poder de decisão, ele está comprado naquele momento, eu não tenho como saber se de fato ele vai cumprir ou não a palavra dele. O que a gente tem para fazer é, cara, quando acontece aquilo, eu deixo bem claro quais podem ser os riscos que a gente corre de não rollotar um projeto que teve muito sucesso e indicadores que eles colocaram ali para monitorar. Mas então, no final do dia, é muito difícil fazer, no meu ponto de vista, tá? Porque é o seguinte, primeiro, a própria prova de conceito pode mostrar coisas que ninguém sabia. Exatamente. Certo? E essas coisas podem ser boas e podem ser riscos que estão ali, agora fica claro e evidente. Que é assim, mas se a gente expandir isso aqui, se a gente rolloutar isso, pode aumentar o risco numa área que a gente não tinha mapeado no começo. Aconteceu de a gente reduzir, sei lá, 99% do tempo de um time com um processo, mas o processo estava errado. Ah, tá. Então, como que eu vou rolloutar o processo que foi mapeado
sendo que tinha uma parte ali que não poderia ter sido automatizada, digamos, de certa forma, porque traria risco legal para o processo. Então, cara, a gente teve que declinar, não porque o resultado não foi bom, mas esse é o ponto. Aumentou demais o risco. Exatamente. E eu deixo claro isso para a empresa. Assim, tipo, não estou rolloutando isso aqui, não é pelo sucesso dos indicadores, mas porque, de fato, a gente vai colocar em risco a operação. Mas isso tem uma resposta, né? Você imagina a frustração demais. do outro lado da mesa, né? Mas como ele estava acompanhando o processo, ele sabe. Ele também reparou isso. Mas mesmo assim, é uma boa explicação, né? Mas a frustração continua, né, cara? A frustração continua. A gente chegou no resultado, mas o resultado é muito bom. O ponto é, o que a gente traz, e isso é muito claro, assim, a gente tem mudado muito o nosso processo para criar, de fato, um time que é o time da startup e o time da Eurofarma, os dois juntos trabalhando para que o projeto tenha sucesso. Porque antes a gente fazia, a minha área te passa a necessidade, você traz a sua solução e vocês vão meio que construindo ali. Como nesse processo os dois estão trabalhando juntos, os dois sabem que se isso rolloutar vai trazer risco à operação. Na verdade, nem tem como rolloutar, porque não tem como melhorar aquele processo. O que dá para fazer é uma POC, tipo um rollout parcial do projeto. Então a gente trabalha muito com a flexibilidade também. O que a gente pode de fato ser flexível, o que não pode, como que a gente vai fazendo, costurando ali o projeto. Então, de uma certa forma, você também mostra aqui uma sensibilidade ao resultado também da startup. Exatamente. Não, tem que ser. No final do dia, a relação é feita porque duas partes querem, né? Então, no final e que as duas podem ganhar, né? Exatamente. Ou ganha-ganha, tem que ser... A gente não faz cortes em podcast, sabe? A gente não faz... Mas acho que esse merece um corte, porque tem gente que quer trabalhar inovação aberta ainda no sistema The Winner Takes It All, sabe? Sim. O ganhador leva tudo. Né? Pô, essa é uma relação que não funciona. Não. Até porque a gente... Né, o ecossistema funciona quando tem vários seres que se complementam e a existência de um depende da existência do outro. Exatamente. Isso é ecossistema. O resto é violência. Exatamente. Agora eu vou fazer perguntas pro Cláudio, igual você, Cláudio, que peraí. Igual você que tem vivenciado muito o mercado europeu, que tem visto essas iniciativas, tanto de inovação aberta, quanto nas empresas privadas no mercado europeu. Você percebe esse mesmo comportamento predatório vindo da Europa? Não, nós amadurecemos mais rápido. Claro que a gente está generalizando, tá? E toda generalização é equivocada, mas o que eu percebo é que, e eu vou voltar nessa pergunta daqui a pouco para o Rodrigo, que assim, não sei se vocês sabem, mas para formar o Rio Amazonas, ele é formado de 2 afluentes, né? E eu estou sem dados aqui, pode ser que eu me engane, mas vamos lá, é Negro e Solimões. Uhum. E esses rios, essas águas, elas, por mais que elas se tocam, elas demoram 7 km para se misturar. Uhum. Porque tem diferença de densidade, temperatura, profundidade e tem mais uma diferença. Então é interessante que por mais que elas já estejam encostadas, não misturou ainda. Uhum. E essa imagem dessas 2 águas se encostando e não se misturando e depois virar o maior rio do mundo, para mim é as etapas da inovação aberta, é um saco usar essa palavra, né? Essa maturidade. E aí você traz pontos, cara, que é de quem já está mais perto do Rio Amazonas. Uhum. Certo? Características de quem está mais no Rio Amazonas. Por exemplo, quer ver uma característica? Não, na POC a gente faz os 2 times conversarem e se conectarem. Certo? Essa é uma característica de cooperação. Uhum. Ou seja, alguém já foi sensibilizado que se ele não se envolver na POC, não vai acontecer o Rio Amazonas. Não vai acontecer, não vai dar certo. E ainda existe, eu estou demorando demais, eu já termino, existe uma característica ainda do tipo, eu passei um pedido, o fornecedor tem que me entregar. Uhum. Certo? Mas nesse tipo de integração entre tecnologias e essa chamada transformação digital, não tem como o cara vir e entregar para você. Não é um saco de papel higiênico que você consegue especificar exatamente peso da gramatura. Uhum.
essas características físicas, né? Então, voltando, a minha resposta é, isso deixa muita gente indignada, mas você esteve lá e viu isso na prática, que a gente... E aí, por que isso? Porque eu acho que o brasileiro, ele tem mais essa característica de relações humanas. Sim. Né? De pensar... esse jeito nosso contribuiu para a inovação aberta. Tá? Ou tem contribuído para a inovação aberta. Sim. Né? Mas eu queria voltar exatamente falar sobre o encontro das águas, né? Que eu chamava de encontro das águas. Quanto tempo demorou para vocês perceberem uma mudança, digamos, não para a inovação aberta, porque a inovação aberta a galera tem que ter uma cabeça mais aberta mesmo, mas o pessoal que está na operação está buscando os indicadores e tal, e de repente tem que se envolver com uma galera diferente que vem usando sapatênis, que meio maluquinho. Como é que me conta um pouco a jornada da pessoa, não da inovação aberta, mas o cara que é o teu par lá dentro da Eurofarma. Pessoas. É complicado. É maravilhosamente complicado. Exatamente. Então, a gente tem um... Eu escutei uma vez um termo desse, né, que fala a fluência na inovação, né? Assim como a gente tem a fluência no idioma, a gente tem a fluência na inovação. Tem áreas que, cara, assim, são super fluentes. Então, hoje elas tocam suas POCs, elas entendem que a startup vai melhorar o produto dela, a startup vai trazer vai adaptar o produto dela à nossa necessidade, de certa forma, o que... Eu sempre falo que a startup ela tem que ter no máximo 20% de adaptabilidade, porque ela precisa criar um produto que vai escalar e não vender só para a Eurofarma. Então a gente tenta cuidar muito isso, assim, o produto não pode ser desenvolvido para a Eurofarma, o produto é da startup. Posso botar um parênteses aí? Desculpa, só vou interromper um minuto. Nosso produto iniciou o projeto do jeito A e ele terminou do jeito B, durante a POC. E esse processo de flexibilidade, né, a gente teve que ser muito flexível, porque quando o que foi apresentado no começo, o problema que nos foi apresentado e a solução que a gente aplicou, né, que a gente trouxe para a mesa na Eurofarma, só para dar um pouco de dado em cima do que o Rodrigo está falando. Ele veio de um jeito e ele foi metamorfando no meio da POC e ele virou outro problema. Porque aquele problema inicial ele já foi solucionado, ele já era solucionado e ele foi evoluindo. Eram problemas que não conheciam, mas que o produto precisava resolver para que fosse viável o uso. Entendi. Você entende? Então, assim, o problema A era um problema muito simplista. Você resolve o problema A, assim, com um mecanismo simples. Só que essa resolução já gerou o problema B, C, D, E, F, até o G ser a solução que vai ser a maior, que vai trazer maior praticidade, agilidade, velocidade no caso, pro analista lá no laboratório. Então, no momento que a gente começou a POC, até o momento em que a gente entregou e que falou assim, agora vamos medir, cara, tivemos uma vida aí. Cara, isso explodiu minha mente agora no seguinte aspecto, já volto a palavra para ti, mas é o seguinte, se você coloca os indicadores combinados lá no começo, lembra que os indicadores estavam baseados no A. Então, o projeto pode estar com dificuldades no final do seu tempo, mas o A está resolvido. Exatamente. E às vezes a gente pode estar pensando no F e no G, certo? Que tem desafios que a gente não sabe como fazer, e o cara fala assim, cara, mas teu produto não atende. Pô, peraí, ele não tá resolvendo o F e o G, mas o A resolveu. E eu já vi muitas vezes acontecer isso, cara. E eu não tinha parado para pensar que não foi combinado que o objetivo era o A. Porque o A vai levar pro próximo. Rodrigo, por favor. E esse é um ponto super interessante, assim, porque o que a gente mais fala lá dentro, e de novo, né, tem área mais fluente e área menos fluente nesse processo. O que a gente mais combina é, cara, o escopo que você definiu era tal. Vamos tentar fazer isso? E, tipo, porque é muito natural, né? A pessoa chega e fala assim, ok, eu queria A, mas, pô, vocês já resolveram A no primeiro 15 dias. A gente ainda tem um relacionamento de POC de 3 meses. Vamos pro B? Ou vamos pro C? E aí eu falo, não, cara, se você resolveu em 15 dias, vamos medir agora nesses 15 dias e vamos fechar o contrato. Porque o que vocês contrataram foi esse A.
Ah, você daí trabalha ajudando Aí eu tenho que ajudar. ajudando a startup a segurar também Exatamente. Entendi. Então, tipo, tem processos e isso é muito natural lá, né? Tipo, tá acontecendo... O ano passado a gente tocou mais de 20 projetos de inovação. Então não dá para acompanhar 100% do tempo todos os projetos. 20 projetos. 20 projetos de Mas inovação. iniciados no ano passado? Iniciados no ano passado. Um a cada 2 semanas. Um a cada 2 semanas, isso mesmo. Caramba. Mas é que a gente tem o batch do... E aí também, o Synapses hoje não está só no Brasil. A gente atende Brasil e América Latina como um todo. Então a gente tocou mais de 20 projetos. Foram 25 projetos ao todo. No Brasil e América Latina. Então no Brasil foram mais de 10 e o resto nos países da América Latina. Então o que a gente faz é quinzenalmente a gente tenta acompanhar cada um desses projetos para a gente também poder entender como que estão as nuances. E logicamente a gente acompanha muito, às vezes é meio doido, né? Mas dependendo do projeto a gente acompanha mais com o empreendedor do que com a área interna. Tá. Porque tem mais amizade. Eu falo que negócios são feitos por pessoas, né? Então, Exato. no final do dia, a gente tem uma realidade melhor quando a gente vai para fora, pergunta para o empreendedor como que ele está se sentindo. E eu já tive conversa com empreendedores que o projeto não estava dando certo. E, cara, a gente ficava entendendo e fazendo uma mentoria ali para ver como que a gente ia arrumar o projeto. Porque a área, de fato, tinha pedido A e agora estávamos tocando C, D e F. E estavam chateados porque não estava dando certo. Exatamente. Tá. Então, a gente precisa muito ter essa realidade. O que a gente contratou, o que a gente vai medir com base naquilo que a gente contratou. E é natural, assim como qualquer startup também começa com um desafio e depois vai migrando para outros no meio do processo, é natural que você vai descobrindo desafios no meio do seu processo também, porque eu sempre falo isso, né? A gente faz processos dentro da Eurofarma que muitas vezes ninguém sabe por que a gente faz, mas ele é feito. E ele acontece de uma forma automática, né? Se você vai descrever o seu processo, você não descreve algumas coisas que estão ali dentro, porque você faz isso no automático. Então, quando você vai tocar um processo, você vai digitalizar aquele processo, eu preciso entender as nuances e os detalhes. Por que a gente faz isso? Exatamente. Então, é natural, assim, o que a gente faz é, como a gente está meio que dando o zoom out, às vezes, daquele desafio, é mais fácil para a gente olhar e falar, peraí, vamos dar um stop aqui para ver o que a gente pode melhorar e tal. E aí depois você vai evoluindo, mas de uma forma mais redonda, digamos, para os próximos passos, né? Uma curiosidade financeira aqui. Quem paga a POC é a inovação aberta? É a área de negócio. A área paga a área de POC? negócio. Paga a POC. Entendi. A dor é dela. Não, sim. Sim. A dor é dela. Pois é. O resultado dela e também. qual é o estímulo dela usar o orçamento dela para inovação aberta? Ou seja, vamos lá. Inovação aberta é uma coisa muito recente, já falamos sobre isso. Sim. E aí agora ela é estimulada, certo? Ela ou não, ela é provocada, vamos chamar por vocês, pela inovação aberta, a inovar. O dinheiro é dele. Entendeu? E ele pegar e gostar ou não gostar de relacionamento com startup é uma questão pessoal dele. É pessoal dele. Né? E aí como é que se faz para o cara falar... Conta aí uma história pra gente. Toda área tem desafios, de certa forma. Então o que a gente faz é identificar o desafio junto com ela. Ela sabe que tem que resolver aquilo e a POC é muito, assim, não é barato, digamos, de certa forma, porque a gente não paga o barato, digamos, de certa forma. Mas é um risco menor dela fazendo uma POC do que ela contratando um serviço por anos, tradicional e tal. Então, de certa forma, o que a gente mostra é a vantagem que a gente tem com ela é que a gente reduz o risco que ela vai ter, trazendo inovação de fato, trazendo melhorias e trazendo um resultado que para ela vai ser tangível. Então, no final do dia, logicamente, tudo depende de pessoas. Mas a Eurofarma em si é uma empresa que incita isso. Então, tipo, você é constantemente desafiado a melhorar seus processos, a trazer inovação para dentro deles. E aí você tem duas formas de resolver. Ou você vai resolver com empresas mais tradicionais, ou você vai resolver isso com startup. E aí depende da pessoa. Tem pessoas que gostam. A gente tem áreas que hoje exigem que a gente participe com startups dentro do processo.
E tem empresas, tem áreas que falam assim, não, cara, não vou resolver isso aqui com uma empresa grande e eu me viro aqui com custo, processos e tal. E aí você tem projetos hoje que demoram 2, 3 anos para serem implementados e não traz nenhum tipo de resultado. Sendo que a gente faz mostrar o resultado que você poderia ter em 3 meses. Né? Tá. E esse aprendizado, você já conseguiu fazer isso ser expandido, essa percepção que você pode testar serviços de uma forma diferente, já foi usado dentro da empresa, não com startups? Quero dizer, uma área tradicional que de repente viu, cara, isso aqui me ajuda, porque contratação de serviço tem em todas as áreas. Uhum. Você percebeu algum valor nesse aprendizado? Cara, eu vou trazer um pouco do que a gente falou no backstage também, que é a gente tem uma área que, de fato, 2, 3 anos atrás, ela tinha contratado um serviço de uma empresa tradicional. E aí ela, de fato, não conseguiu implantar o sistema dela em 1 ano e meio, sendo que gastou alguns milhares de reais ali dentro do processo. Aliás, é uma área bem tradicional dentro da empresa, dentro da indústria, dentro de qualquer empresa. E eles fizeram esse processo e durante esse ano e meio que eles ficaram com o sistema, quando eles estavam fazendo 1 ano, a gente trouxe o time deles para dentro do programa, mostrando, buscando tecnologias para eles e tal. Aí eles tocaram um processo dentro do Synapses, fizeram a POC, a gente tem uma fase prévia à POC que chama imersão, onde os 2 times se sentam e definem o que vai ser feito durante a POC, quais são os indicadores e tal. E em 3 meses eles fizeram uma POC com aquela startup, não deu certo, mas trouxe um grande aprendizado para aquela área. Falando, cara, peraí, em 18 meses eu gastei tanto, não tive resultado, em 3 meses eu gastei muito menos do que aquilo, não tive resultado, mas eu aprendi que em 3 meses ou em 2 meses eu consigo testar aquela tecnologia e saber se vai me ser útil ou não. Cara, não, então teve um resultado. Teve um resultado muito mais... Você aprendeu alguma coisa. Exatamente. E tem um ponto que eu falo muito do Synapses, que é o resultado real não está em 3 meses de piloto. Está em 1 ano de rollout. O resultado intangível e mais poderoso para a gente é a cultura. É poder modificar o pensamento daquela área para fazer POC. Eu não quero nem que faça POC comigo ou com startup. Eu quero que ela faça POC. Ela pode testar uma empresa tradicional e falar assim, eu quero fazer esse projeto em 3 meses. Vou testar uma parte do seu sistema em 3 meses e se der certo a gente expande ou não. Se ela fizer POC com a empresa tradicional, cara, para mim tá feito. O meu trabalho tá feito. O nosso maior trigger hoje é saber quantas pessoas estão fazendo POC dentro da empresa. Ah, entendi. Então, no final do dia cara, eu não quero que faça com startup, eu não sou um vendedor de startup. Eu sou um vendedor da cultura. Eu quero que a cultura transforme. Do teste. O teste. Vamos testar mais. Exatamente. Porque às vezes o produto é bom, mas você não está pronto para receber aquele produto. Exatamente. Você não tem quem pilotar aquele produto, você não tem quem usar, não tem quem... Você não sabe quais são os indicadores da sua área. Muita gente não sabe quais são os indicadores que ela está fazendo aquele processo tantas vezes. Que ela fala assim, tá, mas quantas vezes você fez esse processo? Não sei. O que você aprendeu? Não sei. Que é um pouco daquilo que a gente falou, tipo, o processo é feito tão automático que muitas vezes você não sabe o que você está fazendo. E teve uma pergunta que você falou também lá, do por que a empresa faria, a área faria com a gente e não com outra empresa, por exemplo. Um dos nossos grandes objetivos é que a gente é uma área de experimentação. Então, se der certo, cara, você vai ter todas as luzes, tudo vai ser seu como área, você vai poder, cara, explanar e falar daquele projeto. Se der errado, fala, tipo, deixa com a gente que a gente resolve. Ah, tá. A gente vai monitorar porque não deu certo, a gente vai levantar os indicadores, a gente vai, enfim, buscar o não dar certo. Você compartilha a responsabilidade. Eu não usei a palavra culpa, você compartilha a responsabilidade. Exatamente, a gente é muito parceiro nessa relação. Isso quer dizer o seguinte, se der certo, o mérito é dele, se der errado, você fala, não, eu também ajudei ele a... Exatamente, eu sei, e aí a gente fala, tipo, a tecnologia não deu certo, a startup, tem gente que, de fato, né, entra no processo com a gente de trazer o projeto para dentro de casa, para fazer uma POC, mas o empreendedor não quer mudar o sistema dele. Não é mudar aquele negócio que eu falei.
você não precisa mudar o seu sistema. Mas você precisa entender como que eu adapto ele à realidade da Eurofarma, né? Tipo, como que eu deixo o processo mais claro ali, ou como que eu posso utilizar. E tem gente que é muito... Cara, não, isso aqui é, tipo, é a Bíblia e tal, sabe? Rodrigo, é o seguinte, cara, tem muita startup ruim, cara. Tem muita startup ruim, porque o produto é ruim, porque o processo é ruim, porque o cara é ruim, porque tem muita startup ruim. Então, o que eu vejo muito no ecossistema é as startups falando, aquela empresa é ruim, é o blacklist lá da Fox e tal, não sei o quê. Mas peraí, cara, eu falo, cara, mas... Aí fala, pô, mas não tô escalando. Cara, teu produto é uma porcaria, cara. E você tá abraçado com a tecnologia, achando que a tecnologia, sabe? Então... Exatamente, que é um pouco do que o Felipe trouxe, tipo... De fato, o sistema às vezes muda mesmo, não por uma exigência da Eurofarma, mas porque a gente quer fazer juntos. Tipo, você percebe que pode ser melhor. Exatamente. Então, sim. O empreendedor também entende qual que é o valor que ele pode trazer para a operação e falar assim, peraí, eu vou mudar. E a gente teve isso de ter uma mudança de tecnologia na startup no meio da POC, que ele fala assim, cara, com o que eu tenho, eu não consigo resolver o que vocês querem, mas eu quero estar dentro. Eu quero fazer isso, eu vou fazer acontecer aqui. Que legal. Então, tipo, ele muda porque é uma exigência dele, assim. Ou seja, ele estava usando o martelo, daí ele foi lá e pegou uma chave de fenda. Exatamente. E aí, logicamente, a POC, em vez de ser 3 meses, demora 1 ano. Porque, de fato, você vai mudar toda a sua tecnologia e você sabe, né? Você está mudando a sua tecnologia também. Mas, de fato, cara, assim, as pessoas acham que é só... Não, então vou mudar o tijolo. Cara, e se você tiver que mudar a viga estrutural daquele negócio? Você vai ter que jogar tudo para baixo e vai ter que subir de novo. Então, um pouco isso, assim. O ponto-chave, né, que eu sempre gosto de falar, e isso é um mantra dentro da empresa, é que a gente é uma startup, a gente ainda está na tração, está no momento de crescer, e a gente tem que ser fluido, a gente tem que ser adaptável, entendendo a necessidade que está vindo. Porque aquela dor que a gente vai resolver, e a gente tem um monte de regra para obedecer, né? Principalmente na nossa área, envolvendo Anvisa, BPL, tem 1 milhão de... 17025, tem 1 milhão de regras que a gente tem que seguir. E, cara, às vezes vai vir a demanda não o caso da Eurofarma, mas a gente já enfrentou cenários em que eu quero mexer nisso aqui do sistema. Cara, a gente não vai poder fazer isso, infelizmente, porque vai ferir 1000 regras que depois você vai ser penalizado por isso. Mas a gente também tem que ser flexível o suficiente para falar, cara, isso aqui vai fazer meu produto ser muito melhor. E essa é a mágica de estar com a visão empreendedora aguçada, de falar, cara, deixa eu pegar esse aqui, que isso aqui não é para mim. Isso aqui é escala, isso aqui é escada, é degrau para o meu próximo passo, sabe? E esse é a mágica que, quando a gente participa de programas como a Eurofarma, como a gente tem participado de vários outros momentos, e que é incrível como as grandes empresas têm feito isso conosco. A gente tem tido essa grande liberdade e sorte, sei lá, acredito naquilo que você achar que é, mas a gente tem tido a oportunidade de enxergar problemas e que a nossa solução chegava até 90% daquele problema, que essas empresas falam, cara, o 100% é assim, e te dá o caminho das pedras. E essa é a parceria ideal que a gente sempre tem trabalhado, cara. Eu queria comentar sobre isso, porque assim, quando as pessoas me perguntam que dinheiro que eu vou buscar, né? O empreendedor pergunta que dinheiro que eu vou buscar, eu falo, cara, em 99% dos casos, busque dinheiro no mercado, ou seja, busque notas fiscais. Porque o nota fiscal vai te ajudar com o dinheiro e com o desenvolvimento do produto. O dinheiro do investidor vai te ajudar só com o dinheiro. Por mais que o cara tenha know-how do mercado e tudo isso, mas ele não consegue te ajudar a melhorar o produto ali na prática. E o cliente está usando. Então, assim, o melhor dinheiro, principalmente na área industrial, é o dinheiro do mercado. Só que alguns setores, tá, é muito mais difícil, ele vai ter que ser financiado mesmo, porque o cliente não pode comprar ainda aquilo. Então ele vai ter que ser financiado para você ter ali um MVP, alguma coisa melhor que um MVP. Felipe, mas eu queria, assim, por enquanto, tá muito legal, porque a gente falou bastante da sala de estar, né? O Rodrigo já contou alguma coisa das internas, mas eu quero que você conte uma coisa que deu errado nesse relacionamento com
com a Eurofarma, principalmente porque assim, no começo já quase deu treta, né? Porque se ele pegasse, ele podia ter te processado por assédio, você correr atrás, você não, mas o Ramon correr atrás dele dentro de um evento. Né? Não, a gente, cara, os grandes desafios que a gente enfrenta, né, principalmente que a gente percebe, é que os processos ou aquilo que a gente está fazendo vai afetar 100, 200, 300 pessoas vão interactuar ou vão interagir com a sua plataforma a partir de uma data especificada. E a gente pode não ter essa noção tão clara no início de uma POC, no início da construção do produto. E aí, quando a gente enxerga esse momento, esse é o maior desafio, essa foi, entre aspas, a treta, assim. Que a gente fez um desenho lindo, fez o desenho com a área bonito, mas quando você botou na mão de 200 analistas, eles falam, cara, isso não vai não. Isso aqui não vai não, você tem que botar um botão aqui de outro jeito, você tem que mudar isso aqui para ser ainda mais automatizado. Calma aí, cara, me explica um pouquinho melhor. E aí é a hora que a gente entra, né? A gente entra para entender. Calma aí, então quer dizer que aquela dor ali do João não é a dor do Paulo? E não é mesmo. Porque cada um vai interagir, cada um interage todo dia de um jeito diferente com a sua plataforma. E você está ali para fazer essa combinação de fatores dar certo. E essa foi a maior treta que a gente enfrentou com a Eurofarma. E é um ponto doido, né? Tipo, no final do dia, cada um tem... E tem processos lá que são feitos em papel ainda. Tipo, vai lá, imprime a receita, imprime tal coisa, vamos fazer... eu falo, cara, você interage com o papel de um jeito porque você tem a caneta e você faz o que você quiser. Mas no sistema não tem como, cara. Eu não posso criar um sistema para você, um botão específico para cada um. Não tem como, cara. Você vai ter que fazer aquilo lá do jeito que todo mundo vai fazer. E aí a pessoa começa a identificar que, peraí, eu não sou tão único assim. Sabe? Tipo, não, eu preciso fazer parte da massa também aqui. E eu não quero fazer parte da massa. Eu quero ser no final do dia, a pessoa é a parte mais completa. Esse cara, essa pessoa, ele foi educado num sistema bastante flexível, tá? Que é o do papel e da caneta. E que ele tem muita vantagem. Né? Tem várias vantagens, porque só se fala da desvantagem, mas tem um monte de vantagem. Você pode fazer uma observação, você pode pegar né? Enquanto que o sistema digital não vai te permitir isso. E se tiver um campo de observação, não vai dar para automatizar aquilo, porque cada um vai escrever de um jeito e assim por diante. Então, assim, lembrar que o cara foi educado, né? Todos nós aqui baixamos a cabeça, pegamos uma caneta e um papel, um lápis e um papel e fomos educados naquela plataforma. Eu uso um caderno para poder fazer minhas anotações, tirar minhas ideias, desenhar meus gráficos. Ele tem benefícios. Tem benefícios, você consegue... então... Mas num jogo de eficiência, eu não consigo fazer isso no papel e caneta. No jogo da criatividade eu preciso. Boa. Eu preciso. Mas no jogo de eficiência eu não posso. Então, tipo, no final do dia o que eu quero jogar para poder, de fato, entender que tipo de sistema eu vou colocar para ele. O jogo da criatividade, então, cara, seu post-it, seu negócio, você quer imaginar seu futuro, tá aqui. Não, eu quero ser eficiente, eu quero poder analisar mais rápido o meu produto, poder colocar meu produto no mercado. Cara, eu preciso de um sistema que não tenha essa flexibilidade. E aí, talvez, entender se aquela pessoa está no jogo certo ou não. E aí, é isso. Tem uma teoria do jogo, né? Sim. Que eu acho fantástico. O ponto crucial que a gente percebeu é ter que rastrear as cadeias de mudança. O ciclo da mudança é um ciclo... Cara, mudou, você vai passar por um momento de negação, mas Eu ciclo que você fica mais tempo para baixo do que para cima. Conheço bem esse sentimento. Só no final que você fica para cima. Só no final que você vai perceber, cara, mas é uma mudança que vai trazer muita vantagem. Aí tá o estalo, né? Cara, então, a gente vai enfrentar 100 pessoas que vão passar por esse ciclo. 200 pessoas que vão passar por esse ciclo. A gente só tem que saber entender e mapear isso. Chamo isso de curva do aprendizado. Bem, ou
boa a curva do feedback. Boa. É o seguinte, Rodrigo, como é que você vê a Actis está se internacionalizando? Ela está, né, quer dizer, ela já tem negócios internacionais, tem mais negócios internacionais que brasileiros, blá, 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 né, mas agora está experimentando um mercado que o sul-americano paga maior pau para isso. Eu falei sul-americano para te incluir, né, que é o mercado europeu. Como é que você se sente com isso? Como é que você percebe isso? Cara, pra gente, eu falo isso, até a própria Eurofarma fala muito isso, né? Nossa grande ambição é ser uma empresa global de fato, né? Está em qualquer país do mundo. E isso nos ajuda de certa forma, porque você só pode estar nesses países. Ser global de fato, você tem sistemas que te ajudem a automatizar e simplificar a sua jornada, né? De certa forma. Então, eu posso ter sistemas que não me ajudem a ter essa expansão, que não estejam comigo nesse crescimento. Então a Actis, indo por qualquer país do mundo, também ajuda que a gente tenha laboratórios melhores, que a gente tenha sistemas melhores para fazer as análises e tal. Eu já falei isso no Felipe e no Ramon também. A gente precisa levar para nossas operações internacionais o sistema que eles têm aqui. Então, cara, pra gente só é bom. Não só a Actis, como todas as empresas que estão com a gente, que a gente tem mais de 20, 25 rollouts dentro da Eurofarm. Todos eles a gente está analisando para expandir, né? Qual que é o próximo país, qual que é o empreendedor está querendo ir. E ter essa mentalidade. Não, peraí, o Brasil não é o maior mercado do mundo. O Brasil não é o único mundo que a gente poderia abraçar. Ajuda demais a gente nessa expansão. Ter parceiros que possam ser expansíveis, de certa forma. É importante para a gente também. Fazer uma pergunta bem pessoal agora. Você, como nasceu no Paraguai, você percebe que existe uma diferença cultural nesse aspecto? Porque o brasileiro, ele tem o Brasil como uma bênção e uma maldição. Uma bênção que ele é enorme. E a maldição é que ele é enorme. Ou seja, o cara fala, pô, esse mercado já é grande o suficiente. E aí isso limita muito. Os argentinos pensam muito em produtos globais. Mas não, a Argentina não é tão pequena, mas a questão é que a economia é relativamente pequena. E vou dar um outro exemplo. Israel pensa em produtos globais. Eu não preciso falar mais nada, né? Então, existe uma diferença aqui cultural ou você acha que o brasileiro pensa que nem eu? Cara, no ano passado a gente fez o primeiro programa da TAM. E aí a gente trouxe qualquer empresa de qualquer país da América Latina. Então a gente fez projeto com uma empresa do Panamá, a gente fez projeto com uma empresa do Chile, atendendo Bolívia, Panamá, atendendo Guatemala. Cara, é natural para eles pensarem em outro país. Eles nunca vão olhar só para o país deles. Entendi. Então, eles já estão prontos para atender qualquer país do mundo. Assim. O brasileiro, ele pensa muito mais, cara, eu vou sair agora da grande capitais, eu vou para o Nordeste. Aquela do Nordeste vai vir para o Sul. Cara, sempre em português. Caramba! Então isso é perceptível para uma pessoa de fora, é perceptível essa diferença. É muito assim. Você fica, a não ser que você tenha um super outlayer, assim, de fato é bem diferente. Mas a maioria já pensa... O brasileiro ele pensa em outras cidades aqui do Brasil, enquanto a gente pensa, as empresas do ecossistema da América Latina, eles já pensam em outros países, assim. É nítido. Você fala para qualquer empresa do Brasil, agora vamos para, sei lá, para o Peru. Não, para o Peru não vou, cara. Eu preciso pegar lá Minas Gerais, eu preciso pegar lá o Nordeste. Depois eu vou pensar se eu transformo o meu sistema em espanhol. Enquanto que cara, a empresa da Colômbia está atendendo a empresa do Chile. Caramba! E a gente teve empresas aqui saindo do Brasil e indo para atender a Colômbia, por exemplo. Mas por parte do programa. Tipo, o programa faz com que você leve seu produto para outros países, porque a gente precisa resolver o negócio. Mas não é natural. Uau! Tipo, não você é vê, coisa... uma pessoa de fora trazendo luz é exatamente uma característica nossa. Tem que ser de fora para ver essas coisas, porque né, quem nasce... E se você pensar, eu falo muito isso, né? Qualquer gestor de inovação que vai pegar a América Latina,
ele não consegue cumprir 100% da América Latina com startups do Brasil. Que você não vai ter, tipo, um empreendedor não vai querer muitas vezes sair do Brasil para ir para outro país. Colocar o sistema quase nunca, não generalizar sempre é ruim, né? Mas a maioria tem português e inglês, por exemplo, mas não espanhol. Porque o país da América Latina, os países da América Latina são mais propensos a comprar uma tecnologia brasileira do que o próprio Estados Unidos, né? Então tem isso. Interessante. Uma aula de internacionalização aqui em 5 minutos, vai, Rodrigo. Legal. Vai pro corte. Comenta aí sobre essa questão da internacionalização que a Actis está, na verdade, continuando, né? Porque vocês têm essa característica de já atuarem fora do Brasil. E já como a gente está chegando ao fim, traz aí uma dica de leitura, de podcast, de artigo, de filme, série, qualquer coisa que te inspira. Porque a ideia é a gente propagar esse conhecimento, né? Propagar as tuas ideias. E eu vou dar tempo para o Rodrigo para já pensar, porque em seguida vai vir para ele. Vai. Legal, não, a Actis, bom, nós começamos internacionais, né? A gente teve esse plano estratégico, essa estratégia inicial da empresa foi ser sempre internacional, sempre pensando fora. E a gente usou a estratégia de nacionalizar. Nesse contexto, a gente começou esse processo no ano passado. Então, a gente está desde 2017 internacional, em 2022 a gente decidiu nacionalizar. A gente fez um roteiro inverso. E agora, nesse ano, a gente está tendo a felicidade de fazer essa internacionalização na Europa. E eu tive foi algo até engraçado, porque em 2017, quando eu escrevi o plano, eu mais o Ramon, a gente escreveu e a gente falou assim: 2017 a gente vai ficar América Latina, 2017, 18, 19 a gente vai ficar, aí em 2023 a gente vai para a Europa. Cara, uau! Isso lá em 2017. Mas em 2017 você previu a pandemia também? Não. Tá. Senão, eu ia pedir pra você me dar 6 números agora. 6 números só que com o microfone desligado. E aí foi incrível. Na verdade é plano, né? A gente teve essa felicidade de colocar isso no plano e a gente tá executando um plano que a gente escreveu lá atrás. Cara, isso é muito bom. Eu tenho lido, né, a dica aí, eu tenho lido muitos livros de fechar negócio, né? Eu tô com esse, eu tô lendo um livro agora muito interessante que é Bom Negócio. O nome do livro chama Bom Negócio. É como fechar negócios mais rápido. Na verdade, é uma dor que eu tenho e eu tô resolvendo estudando. Então esse é o processo que eu sempre fiz. E aí tem sido muito esclarecedor para mim os fechamentos de ciclo de venda. Isso tem sido muito esclarecedor nesse momento. E é um livro que eu acho que vale a pena. Eu preciso do meu celular para pegar para falar o autor aí, mas depois tranquilo. Eu te passo. A gente busca aqui, ó. A gente não se preocupa não, porque depois a gente coloca no vídeo. Legal. Mas aqui eu vou mencionar um amigo meu e parceiro de conselho também, que é o Fábio Bears, e ele usa... Ele não tem um livro, mas ele tem uma frase, e eu tenho que acreditar ele. Ele fala: bom negócio é quando é bom para todo mundo. E aí isso é muito inspirador, cara, porque volta aquela história, né? Mas é bom para quem, cara, e tal. Então, assim, para ele a definição, e eu acabei de repetir, bom negócio é quando é bom para todo mundo. Legal. Rodrigo, aí, a tua dica? Cara, eu tô lendo... Eu já li o Originals, eu gosto bastante, aquele livro do... Enfim, depois a gente vê também quem que é o autor. Mas agora estou lendo um livro sobre Venture Building, que é interessante, The Unicorn Weddings. E, cara, de séries eu gosto bastante o Suits. Cara, sensacional. Aquele Harvey Specter é, cara, uma aula toda séria. Eu acho isso muito bom, muito bom. Legal. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui no Boteco 4.0. Legal. É o 12º episódio, diretamente de Vitória, uma cidade que eu adoro. Tua cidade de Natal? Eu sou Canela Verde, na verdade. Eu sou de Vila Velha. Vila Velha. Então, do Espírito Santo, isso. Que é uma Vila região Velha que eu adoro. Santo. E o Rodrigo diretamente do Paraguai. Eu acho que é o primeiro... Não é o primeiro, mas já é brasileiro. Não, com certeza. 12 anos morando aqui, né? Tipo, é muito tempo. Cara, obrigado de novo, tá?
Prazer. obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado, Valeu, Felipe. Cláudio. Valeu. Abraço. Obrigado, Rodrigão. Valeu, mano. Valeu, Felipe. É isso, gente. Você acompanhou o Boteco 4.0, uma produção da BI e Ocotea Filmes. Fique de olho nas nossas redes sociais e não perca nenhum episódio.